Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Microminds. Aqui quem fala é o Wilson e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do curso de Sistemas Digitais focados em FPGA. E no vídeo de hoje nós vamos trazer uma aplicação simples, mas já trazendo de cara a placa FPGA que temos aqui no nosso canal. Vamos fazer um exemplo bem simples, mas bem interessante, que com certeza vai aguçar a curiosidade de todos vocês. Então, vejo vocês após a vinheta. A placa que vamos utilizar é a placa que está na thumbnail do canal, que é uma placa de desenvolvimento da Altera, em que tem um Ciclone 4, que é justamente o ciclone que estamos utilizando, que é o EP4 CE6E22C8. E para a gente programar a placa, a gente pode fazer de duas formas. É até interessante vir aqui em Assignments, em Pin Planner, aqui mostra todos os pinos do nosso chip. E cada pino tem sua especificidade. Alguns podem ser somente de saída, outros podem ser saída ou entrada, ou os dois. Outros são específicos para gerar clock, como a gente consegue ver aqui. São específicos para geração de clock. Cada um tem sua especificidade. Só que esses chips, esses pinos, eles já estão conectados na placa. Um pino já está conectado a um LED, um conjunto de pinos já está conectado a um display de 7 segmentos, um conjunto de pinos está conectado a um buzzer, e aí vai. Mas se é uma placa em que ela não tem nada conectado e você vai utilizar protoboard, aí sim você vai definir qual pino você vai utilizar, você vai clicar no pino, vai definir o nome dele, você pode... E esse é o nome que é o que vai para o VHDL, que você vai ter que chamar, e vai dizer o que ele vai ser. Chamar aquele de pino clock, sei lá. Aí ele vai ser o quê? Um pino de 1.2 volts, a gente vai determinar qual vai ser a tensão dele, é o pino 11. Ele vai ser de que tipo de tensão? Vamos botar aqui de 3.3 volts, nível de tensão TTL, a gente não vai entrar quesito, mas é de 3.3 volts. Ele vai ser o quê? Bidirecional, input tri-state, um sinal de prova de saída, e a gente pode definir. Ou bidirecional, por exemplo. E aqui, ó, aqui embaixo, a bidirecional pode ser simplesmente desconhecido, a gente define no VHDL. Aqui já vem, ó, I/O Standard, 3.3 volts LVTTL, corrente, isso aqui é bem interessante quando a gente está utilizando um projeto, lembra da corrente. Não é interessante a gente conectar um LED diretamente num chip FPGA. Como ele drena mais do que 8 miliamperes, existem LEDs que drenam 8 miliamperes, mas normalmente acima de 8, a partir de 10 miliamperes, é sempre interessante utilizar um transistor, um driver para corrente. Utilizar o VHDL só para a parte lógica. Mas a gente tem uma placa que já tem conexões de alguns componentes e a fabricante ela fornece um arquivo CSV, um arquivo Excel, que vem trazendo cada nome dos pinos e a utilidade de cada um deles. E para isso, a gente tem que vir aqui e importar o documento. E o documento, eu tenho guardado ele na minha pasta. Na minha pasta Estudos, aqui, Ciclone 4 Pin Planner. Eu aperto OK, aí ele diz aqui, ó, importação completa. 90 assignments foram escritos, porque tem 90 pinos, a gente vem aqui assignments, pin planner, e aqui está definido. Aí a gente vem aqui, ó, pino de clock 3.3 volts e os outros pinos, ó, por padrão 2.5 volts. É possível alterar isso para 3.3, por exemplo, mas lembrando, se for um pino que já está conectado, por exemplo, a um LED diretamente, é perigoso aumentar a tensão porque pode ser que a corrente de vapor LED aumente e a gente pode acabar queimando o nosso chip FPGA, que vai drenar a corrente dele, a não ser que na própria placa já tem um circuito que vá fornecer corrente para esse LED e o próprio FPGA vai servir para chavear. Caso esse não seja o caso, mantenha a tensão, a não ser que seja um pino que você vai colocar numa protoboard e aí você vai desenvolver o próprio circuito, você pode definir a tensão
que vá lhe servir de aplicação. Então, aqui está mapeado e aqui estão os nomes. Esse pino de clock, eu vou até tirar, porque não é o pino que a gente vai utilizar. Esse aqui foi aquele pino que eu utilizei para demonstração. Então, perfeito. Eu tirei aquele pino 11 definido, né? A gente vê que nem todos os pinos foram conectados. A gente tem outros pinos que a gente pode utilizar. Claro, tem que ver na placa se não estão conectados a nenhum componente em específico, mas está vendo aqui que eles estão vazios, podemos utilizar. E aqui estão as definições que a própria fabricante nos deu. E são esses nomes que a gente vai colocar no nosso VHDL. Os nomes estão aqui embaixo. Talvez seja difícil de visualizar, mas não tem problema aqui que eu vou escrever. Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com o nosso reset, o nosso clock e os nossos LEDs. Então, fechando aqui, tá tudo certinho. Eu já adiantei, já copiei aqui. O nosso clock ele é definido como clock 50. Se eu quiser chamar de outro nome, basta eu ir lá em assignments e mudar. Nosso reset também. As chaves, a gente não vai utilizar as chaves hoje, nem os displays. A gente só vai utilizar o nosso LED Y porque ele é um LED amarelo. E ele é um vetor. Chamar aqui de bit vector, de bit e bit vector, porque a gente ainda não está trabalhando com as bibliotecas. E aqui é basicamente o que a gente vai utilizar. Então a gente vai fazer um blink LED. Para a gente fazer um blink LED, a gente precisa de um contador. Então a gente precisa de um clock que vai contar para a gente, e a partir dessa contagem ele vai fazer com que o LED pisque. Eu quero que o LED fique aceso por 1 segundo e apagado por 1 segundo. Então a gente vai precisar fazer um processo em que tenha um clock que gere a cada 1 segundo, ele altere o estado do LED de aceso para apagado e vice-versa. Mas a gente tem que se atentar a uma coisa. O clock do nosso FPGA, ele é de 50 MHz. Então ele faz 50 milhões de contagens por segundo. Se eu quero que o meu LED troque de sinal de aceso para apagado, preciso que tenha uma contagem dentro da minha arquitetura de 50 milhões de vezes para assim eu fazer uma LED piscar. Ou seja, toda vez que o meu clock variar o valor dele, nessas 50 milhões de vezes, aí sim eu vou trocar o estado do meu LED. Então, para isso, a gente vai criar aqui alguns sinais que vão nos facilitar na hora de trabalhar. Eu vou criar aqui no nosso CLK, que vai ser do tipo bit, e o nosso signal RST, que vai ser do tipo bit também. O nosso signal LED vai ser do tipo bit vector, 3 down to 0. Por que 3 down to 0? Porque são 4 LEDs, que aqui definimos. Os LEDs desta placa em específico, eles acendem de forma invertida. O que significa? Se eu mando o bit 0, ele acende, se eu mando o bit 1, ele apaga. Então, para a gente não se confundir na hora de desenvolver um código de sinalização, o que a gente vai fazer? O nosso LED Y ele vai sempre receber o sinal invertido do nosso LED. Então, se eu estiver mandando 00, ele vai estar mandando 1 para o LED Y, que significa apagado para o LED Y, porque para ele a lógica é invertida. Isso aí vale ressaltar, porque é necessário saber isso ao desenvolver um projeto, quando a gente tem que ver como é que o fabricante fez a placa para a gente poder utilizar corretamente. E o clock 50, o, o próprio clock 50, o próprio clock vai receber o sinal do nosso clock 50, e o nosso RST vai receber o sinal do nosso reset. São sinais de entrada da arquitetura e esse aqui é um sinal de saída. Perfeito. E isso aqui a gente já desenvolve aqui no nosso Begin, que já é referente à arquitetura em si, comandos concorrentes. Vamos até compilar para tudo certo. Perfeito. Erros. E aqui a gente vai desenvolver o nosso processo. Vamos definir aqui com o nosso clock 1S, process, ele vai ser sensível
ao clock e ao nosso reset. A gente vai ter o begin, nosso end, process, clock 1S. Perfeito. Para fazer uma contagem, um incremento, é utilizado integer, que é um recurso do VHDL, não é um bit nem um bit vector, para contagem, para somas, subtrações, multiplicações e por aí vai. Então, pessoal, eu preciso fazer uma contagem de 50 milhões. Ou eu preciso contar de 0 a 49 milhões 999 mil 999. E eu posso utilizar o integer. E o integer eu posso definir da seguinte forma. Eu vou definir aqui um signal count. Ele vai ser um integer. Eu vou definir o range dele. Range 0 até 49.999. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E termina aqui. Creio que posso inicializá-lo em 0. Vamos ver aqui o processo. Vamos ver se tem algum erro. Não, certinho. E o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro do meu processo o seguinte: eu não preciso criar nenhuma variável, também é outro recurso. Vamos ver o que é uma variable dentro de um processo. Ela só pode utilizar sequencialmente. Também vale ressaltar que dentro do process, tudo aqui vai ser executado sequencialmente. O que eu vou fazer aqui? Se RST for verdadeiro, corrigindo aqui, se meu reset for zero, que é que quando eu aperto o botão, ele vai mandar um sinal zero. Se meu reset for zero, then aqui eu estou resetando o meu sinal. Então, quando eu for resetar, eu tenho que resetar todos os meus sinais. Então, por exemplo, meu count, ele vai receber zero, ele vai reiniciar, ele precisa reiniciar. O que acontece? Se eu não botar isso, eu apertar o botão de reset e apagar o LED, ele vai voltar do número que o count está, ele não vai resetar. Aí eu posso pegar meu LED, por exemplo, posso botar others, recebe o bit zero. E os outros também, mas não há necessidade, por exemplo, reset, não vou mudar e o clock também não. Por exemplo, esses dois. Agora, se o reset não for ativado, ele não for zero, então o que a gente vai executar? A gente vai ver se o nosso sinal de clock houve variação. Então a gente vai ver se clock igual a bit zero, end clock, aspas simples, event, eu boto then, aqui final end. E aqui a gente vê o nosso processo de clock. Toda vez que houver uma borda de descida, o clock vai executar. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai fazer o seguinte. Se count for menor que 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then, if, vou fazer o quê? Meu count vai receber count mais 1. E caso ele seja igual a 49 milhões, 999 mil, 999, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um comando aqui muito parecido com o switch case, só que para comandos sequenciais, que é o case when. O case você vai botar a sua variável, que na verdade é um LED que a gente quer piscar, então o nosso LED posição 0 is end case, sempre terminando com end case. Aqui os pontos e vírgulas que eu acabei esquecendo. Quando ele for bit 0, vai acontecer o quê? O meu LED posição 0, ele vai receber o bit 1. E quando ele for 1,
que vai acontecer? O LED 0, LED na posição 0, vai receber o bit 0. Vai receber o bit 0, isso mesmo. O que eu estou fazendo aqui é nada mais é do que um NOT. Só que o que acontece? A gente sabe, da eletrônica digital, que as portas físicas de NOT, elas têm um delay de propagação. O que acontece? O sinal passa pelo nó, pela porta. Até ele inverter, ele levou um tempo para trocar. Se a gente utilizar um NOT para mudar toda vez que acontecer 49 milhões de contagens, a gente vai ter um problema em clocks altíssimos de ter um pequeno ruído devido a esse delay de propagação de uma porta NOT. Então, ao invés de criar uma porta NOT, eu estou criando aqui uma máquina de estado, em que ele vai trocar de 0 para 1, de 1 para 0. Então, a gente está evitando esse problema utilizando máquina de estado e ao invés de utilizar uma porta NOT curto-circuitada. Isso também, fisicamente, se a gente utilizar uma porta NOT curto-circuitada, a gente vai ter um oscilador. Então, leva isso em consideração na hora de descrever circuitos no FPGA. Então, aqui, basicamente vai ser isso que vai acontecer e a gente vai encerrar o nosso case. Então, esse aqui é como se fosse uma máquina de estado utilizando o switch case no C. Só que aqui a gente está usando o case WM no VHDL. E o que mais tem que acontecer no else? A gente tem que resetar o nosso computador. Senão a gente não volta a contar novamente. E é isso. Basicamente é isso. A gente tem o nosso processo de clock de 1 segundo. De 1 segundo, não o período, ele vai ser um período de 2 segundos, que o LED vai ficar 1 segundo aceso e 1 segundo apagado. O período vai ser o quê? O momento em que ele fica o tempo em que ele fica da borda de subida até chegar numa outra borda de subida, ou seja, leva 2 segundos para chegar na borda de subida. O que significa que é 0,5 Hz de frequência. Se a gente quisesse 1 Hz de frequência, em vez de ser 49 milhões, teria que ser 24 milhões, porque seria metade de 25 milhões, né? 25 milhões de contagens. Mas para mostrar o LED piscando a cada a ficar aceso por 1 segundo, apagado por 1 segundo, vamos deixar desta forma. E vamos compilar e ver se está tudo certinho. Tem alguns erros aqui, tá? Aqui, ó. Se for igual, esqueci de pôr. Vamos ver só esse erro mesmo. Perfeito. O que ele monta para a gente, Netlist View, RTL. É esse circuito aqui que a gente tem o reset. Ele está atribuído aqui no nosso clear, dos dois flip-flops criados, e aqui o nosso clock, que ele gera aqui por borda de descida. Ele gerou um flip-flop, tá certo. E o nosso D é justamente aqui, ó. A gente tem o nosso somador, no sinal saída do nosso flip-flop, ele verifica se é menor que, aí sinal entra no somador, gera um multiplexador e gera a saída, faz esse loop, aí gera aqui um flip-flop que vai mudar aqui o estado do nosso LED. A gente vê aqui nosso D e nosso Q curto-circuitados, e aqui uma portinha NOT, justamente por causa que o LED ele é ativado por um sinal invertido. Perfeito. Aqui eu fiz análise e síntese, mas eu preciso compilar para poder sintetizar para eu poder gravar no meu FPGA. Fazendo aqui análise e síntese, você vê que demora um pouco mais, a compilação leva um pouco mais que a análise e síntese, porque ele vai justamente atrelar as portas aos bits de memória, os pinos virtuais. Aqui o total de pinos utilizados. Pinos virtuais foram 0 utilizados. Aqui a quantidade de elementos utilizados na nossa placa. É bom ter isso em mente, até mesmo quando a gente vai realmente, a gente está desenvolvendo um projeto antes mesmo de escolher uma placa, é bom de saber se a nossa placa ela suporta tanto pinos físicos quanto recursos lógicos, se tem o suficiente. Então, para programar, a gente basta vir aqui nessa abinha aqui, Programmer, e aqui eu estou usando o USB Blaster. Vai estar mostrando na imagem o USB Blaster e a placa. O USB Blaster é um gravador para placas FPGA, para dispositivos FPGA da Altera. E aqui ele já detectou na minha porta USB. E aqui eu vou fazer o autodetect. Aí ele pergunta aqui, encontrou dispositivos que utilizam JTAG. Só que ele pediu para escolher qual que é. O nosso é o EP4 C6.
22C8. Ele vai detectar, detectou, e eu vou mandar eu tenho que adicionar um arquivo. Eu venho aqui em Output Files, blink.soft, que é o arquivo que a gente grava no nosso FPGA. Vou remover esse aqui. Esse aqui é o nosso FPGA, que ele identificou. A gente starta. 100% de sucesso. E como vocês podem ver na imagem, o LED está piscando com sucesso. Só que a gente consegue observar que a frequência desse LED está muito alta, então provavelmente eu errei aqui. 49 milhões, a gente tem que ter 49 mais 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Faltou um 9. Então ele não estava 49 milhões, ele estava 4,9 milhões. Ou seja, 5 MHz. Então, em vez de estar piscando a cada um segundo, ele está piscando a cada 100 milissegundos. Então ele está piscando um pouquinho mais rápido. Vamos fazer de novo. Aqui, só voltar aqui e fazer um teste. Depois vamos ressaltar as vantagens de utilizar integer e outras variáveis são utilizadas no VHDL e as vantagens e desvantagens de cada um. Mas para o vídeo de hoje vamos fazer uma simulação com um exemplo aqui com um Blink LED. Vamos lá de novo, a gente vai fazer aquele projeto. Aqui a gente não vai salvar o nosso arquivo de gravação, mas salvar o nosso VHD. De novo, fazendo todo. Já fez análise de síntese, agora ele está fazendo compilação do design. Ele vai gerar no arquivo o roteamento que tem que fazer na placa FPGA que a gente está utilizando. E a gente volta aqui e grava. Gravado com sucesso. E como vocês podem ver no vídeo, o LED está piscando bem mais lentamente, um período de um segundo. Se utilizarmos um osciloscópio, a gente vai conseguir observar a frequência desse sinal. Então a gente consegue observar que o piscar de um LED, mas a gente está utilizando aqui a posição zero, um vetor. Por quê? Porque o nosso LED ele é composto por 4. E eu estou indicando qual posição. Eu não quero que todos os LEDs pisquem. Eu poderia colocar. Mas aqui eu estou colocando somente esse para piscar. Então, é um exemplo aqui. A gente viu ali o hardware definido. E a gente viu aqui o exemplo físico de exemplo de um Blink LED. Assim como a gente consegue ver em microcontroladores. Só que aqui a gente precisa descrever o período do nosso clock. No microcontrolador, claramente, é mais simples, mas tem que lembrar que o microcontrolador a gente não vai descrever um flip-flop, todo esse circuito digital. Ele vai pegar e vai trabalhar com a memória e com o processamento dele, com a sua unidade lógica aritmética e endereçamento de memória. Já aqui, a gente está desenvolvendo um hardware que, a partir de um sinal de clock e a partir de um somador e um comparador, ele está gerando um sinal na saída numa frequência mais baixa. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Agradeço a presença de todos. A gente viu aqui um exemplo prático. Claro que isso aqui é um exemplo simples, mas acredito que tem encorajado muitos a trabalhar com sistemas digitais. Vamos nos próximos vídeos trabalhar com exemplos teóricos e alguns deles vamos trazer para o FPGA para que possamos assim ver a aplicação de desenvolvimento de circuitos digitais para uma placa em específico. E eu tenho toda certeza que vocês terão diversas ideias de produção de diversos tipos de projetos. Mais uma vez agradeço a presença de todos, peço a todos que deixem um gostei de vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal. E vejo vocês no próximo vídeo.